A comunicação intuitiva é um processo de conexão entre consciências. Ele é um processo que não é paranormal, não envolve mediunidade, ele não é nada esotérico, claro que cada pessoa faz da sua maneira. Eu faço muito tranquilo, eu sento na minha mesa de trabalho mesmo, preciso de uma fotinho do animal, então só preciso de uma foto do animal, o nominho dele, a autorização do tutor, obviamente, e o que esse tutor quer saber, quer perguntar, quer dizer. Então, eu fecho os olhos, trago a imagem do animal na minha frente e me abro. Então, é algo muito mental. E a gente usa, muitas vezes as pessoas falam de telepatia, e todo mundo torce o nariz e fala, isso não existe. Eu falei, então tá bom. Então pensa assim, você pensa em mim, do nada eu apareço na porta da sua casa. Né? Ou você sonha comigo, eu te ligo. É mais ou menos isso. Então a gente vai acessar um campo de energia, toda vez que a gente se relaciona com algum outro ser, seja um animal, seja um ser humano, a gente forma um campo de energia, que a gente chama de campo morfogenético. Então é esse campo que a gente acessa. E como é com a consciência, eu consigo me conectar, me comunicar intuitivamente com a consciência de um animal que partiu, porque ela continua viva. Né? Claro, isso para quem acredita. Mas eu costumo brincar que eu falo assim, nenhum tutor pode não acreditar, mas quando o animal parte, eles falam assim, mas meu animal vai voltar? Ainda que não acredite em reencarnação. Né? É uma pergunta muito legítima de acontecer. Então, eu me abro para tudo aquilo que esse animal quer trazer. E é muito bacana a gente fazer nesses casos de luto, porque, pela minha experiência, esses tutores se sentem muito reconfortados. Muito reconfortados. Assim, só de saber que esse animalzinho está bem, muitas vezes vem a questão da culpa. É algo muito natural de acontecer. Às vezes a gente acha que a gente não fez suficiente, que eu não olhei. Puxa, eu não levei no veterinário quando eu achei que deveria ter levado e por conta disso esse animal faleceu. E é muito interessante como os animais trazem que eles não nos culpam. Não nos culpam. Isso é algo realmente, a nossa projeção mental que a gente faz com isso, eles estão bem. E assim, eu tenho relatos muito interessantes desses casos de luto com os tutores. Mas aí você escuta a voz dele, é uma voz que vem, como é que é esse negócio? Não é uma voz, é como se viessem palavras na minha cabeça, como se eu estivesse pensando. Tá, então daqui a pouco vem assim, rio. O rio, aí o animal me mostra que ele está caminhando ao lado do rio, daqui a pouco tem uma flor, aí ele pede para eu dizer para o tutor que ele está bem, onde é que ele está, se ele está numa espécie de colônia. São informações que vêm vindo. Então é como se eu ligasse o rádio, né? Eu ligo o rádio. A estação que está transmitindo o rádio não está aqui. Você concorda? Ela está lá na torre de transmissão. Mas eu estou sintonizando. Então é como se eu me sintonizasse na estação que aquele animal tem e vem por ondas mesmo. Mas aí não é um nível de mediunidade aí? Tem alguma coisa, não tem, Cris? Não é mediunidade porque a gente não está falando de uma psicografia. Tá? Até porque eu posso fazer comunicação intuitiva com animais encarnados e tudo isso. Então é muito mais... então você faz também com os encarnados? Sim. Puta, agora eu fiquei confuso. A gente faz com a consciência do animal. Olha. Então, tanto o animal encarnado quanto o animal desencarnado, porque é com a consciência. Por isso que eu te falo que não é mediunidade. Tá? Então... Desculpa perguntar, porque eu sou leigo, viu? Imagina, claro. Eu tenho que entender aqui. É legítimo. Tentar entender a aqui. Pergunta, claro. Então, essa consciência traz informações. Tá. E, às vezes, surpreendentes. Eu fiz uma vez uma comunicação intuitiva para Era um gatinho. Era um gatinho. E esse gatinho me trazia muito uma imagem dele olhando para um rio. E eu trago isso para a tutora sempre da maneira que eu tenho para interpretar. Mas eu sempre falo para os tutores, pode ser que você tenha uma memória com aquele animal de alguma outra situação. E ela depois me falou chorando que uma das perguntas que ela não tinha pedido para eu fazer a ele, mas que ela tinha, era onde ela deixaria as cinzas dele. Se era num rio determinado que eles tinham uma memória, ou se era num determinado parque. Tá. E aí ela falou, bom, ele respondeu. Né? É lá. E depois eu também tenho uma outra que eu fiz, inclusive de uma maneira mais recente, para uma tutora que era um cachorrinho. E esse cachorrinho mostrava muito uma florzinha azul. E aí, quando mostra, e eu não entendo muito de flores, mas eu tinha a imagem. Então, quando eu fui procurar na internet, era aquela flor que em português se chama myosotis, que em inglês se chama forget me not, né? Não me esqueça. E aí a tutora me mandou, acho que foi hoje ou ontem, um vasinho com todas as flores plantadas. Então, eu falo, é muito bacana, porque isso ajuda a dar conforto. Tá. Né? É claro, isso os tutores precisam estar abertos, né? Eu falo que às vezes não é para qualquer um. Mas eu te diria que é muito surpreendente quando eles veem esse processo e saem
diria que 99,99% das vezes muito satisfeitos, porque traz essa sensação de conforto em saber como esse animalzinho está. Tá. É muito divulgada essa comunicação intuitiva? Não, é algo recente, começou mais ou menos em finalzinho da década de 70, 80, mas muito nos Estados Unidos, né? Lá fora a gente encontra mais do que aqui, e aqui é um movimento que eu te diria de uns 15 anos, mais ou menos, para cá. Então, é algo recente, não é muito divulgado, até porque as pessoas ainda têm muito, de fato, preconceito. Mas deveria ser mais divulgado, né? Porque se a gente tem preconceito, tem que trazer informação. Sem dúvida. Para as pessoas irem pesquisar, ir atrás, ver como é que funciona, testar, né? Então, eu acho válido. Não, eu também. Eu acho que as pessoas... Por isso que eu falo, às vezes tem gente que não faz, quando faz se surpreende e fala, nossa, que bacana, não é? Isso aqui é bacana. E eu gosto de dizer muito disso, que não é paranormal nem esotérico, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso tem a ver com X, Y, Z coisas, e não tem. Sim. Não tem. A gente tem até um biólogo, o Rupert Sheldrake, que ele tem um livro chamado Os Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando em Casa. Que ele explica exatamente da questão desses campos morfogenéticos. Então, você vê que é algo cientificamente explicado. Sim. Legal. Tem mais alguma história de comunicação ou de reiki que você quer compartilhar? Dessas? Eu acho que tem... Nossa, tem tantas, mas eu acho muito bacana quando tem essa questão de culpa, sabe? É o que mais pega, né? Que o que mais pega, porque quando a gente traz para os tutores que os animais não os culpam... Eu fiz uma vez com o animalzinho e era como se ele estranhasse e falasse, mas eu não tô... Por que eu tenho que desculpar se eu não estou culpando de nada? Né? Isso é muito comum de acontecer, a gente não falou, mas em casos de eutanásia. Então, muitas vezes os tutores se culpam. Legal você trazer esse tema, porque é um tema muitas bem vezes se culpam com a eutanásia. Puxa, eu matei meu animal. Eu não devia ter feito. Ou eu fiz, mas eu acho que eu não deveria ter feito. Ou o veterinário me falou, eu escutei muito rápido, fui, e acho que não era o caso. Então, esse é um caso, vamos dizer, de culpa clássico. Poderia ter tentado mais outras coisas. Exatamente, né? Exatamente. E é claro que existem casos e casos. Né? Às vezes tem pessoas que querem fazer porque não querem lidar com uma situação. Mas eu diria que a maioria das vezes não é. São pessoas que às vezes foram até um determinado limite, seja lá por que circunstância foi, entenderam que aquilo não dava mais, que fosse melhor. Eu fiz já mais vezes do que eu gostaria de ter feito. E não estou aqui para fazer apologia nem para fazer, nem para não fazer, porque cada um vai saber, né, a sua relação com o seu animal. Mas a culpa, ela vem embutida. E quando a gente traz para eles, muitas vezes teve um desses casos que eu fiz de eutanásia, e o animalzinho falava, mas ela fez por amor. Ela se livrou desse egoísmo dela para que eu descansasse. Porque nosso egoísmo quer o quê? Que aquele animal fique com a gente para sempre. Não é? Então, quando eu consigo, às vezes, me despir disso e falar, não, eu estou pensando no que é melhor para ele, ainda que muita gente possa achar um tema muito controverso, é algo que os animais não nos culpam. Então, eu falo que eu gosto muito de fazer nessas circunstâncias, porque você sente o tutor como se o tutor falasse, tira o peso, né? Exato. Agora eu consigo caminhar na minha caverninha com o meu luto, sabe?